paz do Senhor, meus irmãos, vamos aqui para mais uma aula da nossa BD, a lição de número 4, que tem como título A Iluminação Espiritual do Crente. O textuário diz o seguinte: para que o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da Glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação. A verdade prática. A vocação do crente inclui a herança de preciosas riquezas conferida aos eleitos pela grandeza do poder de Deus. Amém? Vamos orar, para dar início. Senhor meu Deus e meu Pai, graças te dou, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Por mais, Senhor, essa oportunidade, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, que Tu venha, meu Deus, tomar a frente, Pai, tomar a direção, Senhor. Que o Teu Espírito Santo, Senhor, venha iluminar, Pai. Para que haja, Senhor, a compreensão, Pai, em nome de Jesus. Toma nas Tuas mãos, Senhor, aqueles que vão, Senhor, dedicar, Senhor, o tempo, Senhor, deles para assistir, Senhor, esta aula. Abre, Senhor, o entendimento, Pai, em nome de Jesus, e fala, Deus, aos nossos corações. Assim eu te oro e já te agradeço em nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Irmãos, a nossa leitura bíblica se encontra no livro de Efésios, capítulo 1, do 15 ao 23, Quem não tem a revista, diz o seguinte: pelo que, ouvindo eu também a fé que entre vós há no Senhor Jesus Cristo e o vosso amor para com todos os santos, não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da Glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação, tendo iluminados aos olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação, e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos, e o qual sobre excelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos segundo a operação da força do seu poder, que manifestou em Cristo, ressuscitando-os dos mortos e pondo-o à sua direita nos céus, acima de todo principado e poder e potestade, e domínio, e de todo nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro. E sujeitou todas as coisas aos seus pés, e sobre todas as coisas a constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. O objetivo geral desta aula é esclarecer a dimensão da nossa chamada e as riquezas da herança divina e a grandeza do poder de Deus. Os objetivos específicos, nós vamos destacar a vocação e as riquezas da glória inclusas na herança divina, salientar a grandiosidade do poder divino que opera em favor dos crentes e expressar o exemplo de exaltação em Cristo. A nossa introdução diz o seguinte: ainda no primeiro capítulo, o apóstolo Paulo inicia uma longa sentença assim dividida: ação de graça, ação intercessora e confissão de louvor e exaltação. Aí, nessa sentença, nós somos exortados a louvar ao Senhor pela nossa eleição, a buscar a iluminação do Espírito para compreender a dimensão de nossa chamada e herança divina, bem como entender a grandeza do poder de Deus. Então, durante toda essa lição, nós vamos estar estudando sobre essa
iluminação sobre essa oração, né? A lição de hoje é baseada na oração de Paulo, né? Pelo povo de Éfeso, né? Para que eles crescessem, né? Para que Deus abrisse o entendimento deles através do Espírito Santo, né? Para que eles pudessem compreender, né? As 3 palavras-chave aqui da nossa introdução: louvor, buscar, compreender, louvar, buscar, compreender e entender, né? Louvar a Deus, buscar essa iluminação, compreender a dimensão da nossa chamada e entender a grandeza, né, do tamanho de Deus. Como a gente leu aqui, ele fala, né, que somos exortados, né? A exortação, né, significa seguir de maneira correta, né, melhorar os costumes, né? Nós somos exortados, né? Somos chamados a louvar mais a Deus, né? A louvar em tudo, a ser gratos, né? A buscar mais ao Senhor, né? E a compreender e entender a sua palavra. O ponto 1 tem como título a esperança da vocação e as riquezas da glória. Vocação significa ato ou efeito de chamar, né? Vocação a gente pode se dizer que é aquilo que a gente tem mais habilidade, né? Podemos dizer que é um dom que nós temos, né? Então, o apóstolo ensina que os salvos precisam ser iluminados, né? Iluminado significa receber luz, né? Clarear. É como se antes, quando a gente não conhecesse a Cristo, a gente vivesse na escuridão, né? Uma vez que aceitamos a Cristo, né? A partir do momento em que nós vamos buscando, né? Nos envolvendo mais com Cristo, o Espírito Santo vai nos iluminando, né? Vai trazendo a compreensão das coisas, né? Vai trazendo o entendimento, vai nos iluminando, trazendo luz, né? Para aquilo que antes era treva. O ponto 1, né? Tópico 1 do ponto 1. Ação de graça e intercessão. O apóstolo se alegra em dar graças a Deus pela vida dos eleitos, né? Quem são os eleitos, né? Foram todos que aceitaram a Cristo, como a gente viu na aula passada, né? Sobre eleição e predestinação. Os que aceitaram a Cristo, né? Somos eleitos e somos predestinados, né? As glórias, né, que o Senhor tem reservado para nós, como nós vimos na aula passada. E por todas as bênçãos espirituais recebidas, né? Nós somos eleitos, né? E somos participantes de todas essas bênçãos espirituais que são a eleição, a predestinação, a filiação e o dom do Espírito Santo. O que é filiação, né? Porque uma vez que aceitamos a Cristo, nos tornamos filhos, né? Fomos adotados, né? E passamos a ser filhos de Deus. Ele intercede para que seja concedido aos leitores o espírito de sabedoria e revelação, né? Então, Paulo orava para que aquelas pessoas, né, para o povo de Éfeso, né, fossem iluminados pelo Espírito, né, e recebesse sabedoria e revelação através do Espírito. Paulo estava ciente de quão maravilhoso é o Evangelho, mas ao mesmo de que quão impossível é alguém perceber a glória dessas boas novas sem ser ensinado por Deus, né? Então não temos, né, como ter compreensão, né, sem que haja uma ação do Espírito Santo, né? Vamos ler aí 1 Coríntios 2, do 14 e 15. Primeira Coríntios, capítulo 2, verso 14 e 15. Diz o seguinte: ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las,
porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido, né? Então, somente através do Espírito, por isso, né, que a Bíblia fala que as coisas, né, espirituais é loucura, né, para os homens que ainda não receberam a Cristo como Senhor e Salvador, porque não compreende, irmão. Somente através do Espírito Santo é possível a gente compreender essas coisas, né? O Espírito Santo, né, a esperança da chamada, as riquezas da herança e a grandeza do poder de Deus. Então, ele rogava, né? Paulo, ele rogava para que os crentes recebessem essa capacidade de compreender por meio do Espírito Santo, né? Essa chamada, né? A riqueza, né, das bênçãos espirituais e a grandeza do seu poder. Paulo, ele estava intercedendo por algo que nós já recebemos, né? Então, todos nós cristãos que aceitamos a Cristo, recebemos, né, essas bênçãos, né? Isso foi visto até na primeira aula, né, que nós estudamos, que foi sobre as bênçãos espirituais, né? Aliás, na segunda aula, né, que teve como título As Bênçãos Espirituais em Cristo. Então, nós já recebemos. Então, Paulo, ele estava intercedendo, né, por aquilo que a gente já tem, né? E isso faz valer que a gente também, né, devemos estar intercedendo, né, para que o Espírito Santo nos ilumine cada vez mais, né, nessas bênçãos que nós já recebemos do Senhor. O ponto 2 do tópico 1. A esperança da vocação. Em sua petição a Deus, Paulo intercede para que o Espírito Santo ilumine os crentes a fim de saberem qual seja a esperança da sua vocação. Vocação, como eu falei no início, né, é uma habilidade, é um chamado, é um dom. Assim, eles seriam capazes de experimentar e conhecer profunda e espiritualmente os privilégios de serem vocacionados. Podemos dizer que tal esperança divide-se em pelo menos 3 aspectos. Deus chamou pessoas no passado, ou seja, uma chamada em que ele teve a iniciativa por meio da eleição em Cristo, da qual fazemos parte. A chamada abrange serviço e santificação no presente, isto é, achar-se irrepreensível, viver em comunhão e andar de modo digno, e a participação gloriosa no futuro, que compreende a vida eterna e a esperança de conhecer Deus face a face, né? Então, todos nós que aceitamos a Cristo, nós temos uma vocação, né? Fomos vocacionados a algo, né? Então, se você ainda não sabe qual é o seu dom, a sua vocação, para aquilo a qual Deus lhe chamou, né? Ore, busque do Senhor, né, aquilo que o Senhor quer de você. Então, Paulo, ele orava, né? Ele pedia a Deus, como falou aqui, em sua petição, né? Ele intercede para que o Espírito Santo ilumine os crentes a fim de saberem qual seja, né, a sua vocação, né? Então, é isso que esse ponto está aqui a nos dizer, né? Então, Paulo estava orando, intercedendo por aquele povo. Então, que nós também possamos estar intercedendo por nós mesmos e uns pelos outros, né? Porque é importante que nós façamos aquilo a qual o Senhor nos chamou para fazer, né? Se você tem o dom de interceder, né? Então, se a sua vocação é interceder, se a sua vocação é pregar a palavra, se a sua vocação é o ensino, né? Se a sua vocação é de evangelizar, então faça, né? Busque, não retroceda, né? Não dê para trás, porque normalmente a gente costuma querer dar para trás, né? Olhar para trás, deixar como é que eu posso dizer? Que a timidez, né? Que a correria,
a gente sempre acha alguma desculpa para não fazer algo, né, para o Senhor. Eu mesmo estava aqui lutando comigo mesmo, né, para poder fazer essa aula, né. Eu estudei a aula, mas me sentindo ainda um pouco insegura, mas aí a gente tem que aprender a discernir, né, porque é uma luta, é o nosso espírito, né, lutando contra a nossa carne, né, para que a gente não faça as coisas do Senhor, amém? Então, que cada um possa buscar qual é a sua vocação, né, em Cristo, aquilo a qual o Senhor nos chamou. Porque Ele vai nos cobrar, né? Uma coisa é certa, né? Tudo aquilo que Ele nos deu, entendimento, né, que Ele nos direcionou a fazer, que nós não estamos fazendo, Ele vai nos cobrar. As riquezas da glória da sua herança. Na oração, o apóstolo pede para que os crentes entendessem as riquezas da glória da sua herança. A expressão sua herança enfatiza que Deus deu aos seus eleitos. Já o termo riqueza refere-se às maravilhosas bênçãos que acompanham o plano da salvação, tais como o perdão dos pecados, a adoção de filhos e as bênçãos que serão desfrutadas no porvir, né? Então, há uma riqueza de glória, né, em nossa vida. Primeiro, né, como diz aqui, nós somos perdoados, né? Através do sacrifício de Jesus, Ele perdoou, né, os nossos pecados, né? Ele nos adotou como filho. E ainda vamos desfrutar das bênçãos, né, que estão por vir, né? A salvação, a vida, né, eterna com o Senhor, né? Numa vida onde não haverá mais pranto, não haverá mais choro, né? Não haverá mais vírus, doenças, né? Não haverá mais dor, né? Então essa é a maior bênção, né, recebida, né, por um pecador, né? Por aquele pecador que se arrepende. Mas para isso, né, nós temos que crer, né, acreditar nessa palavra e aceitar o Senhor, né, Senhor Jesus, como Senhor e Salvador da nossa vida. Como, por exemplo, né, vermos a Deus, a Cristo e o adorarmos, né? Sim, no dia aprazado, os fiéis estarão reunidos nas bordas do Cordeiro. Então, os salvos tomaram posse da herança preparada desde a fundação do mundo, né? Então, essa herança, ela já está preparada. Deus, a gente viu na aula passada, que desde quando Deus planejou criar todas as coisas, Ele já criou o nosso destino, né? Por isso a palavra predestinados, né? Porque nós já temos um destino que nos aguarda, né? Que é a salvação, que é a vida com Cristo, né? Que a Bíblia diz que nem olho viu, né? E nem ouvido ouviu, que a gente não pode nem imaginar, né? As coisas, né? Como é que vai ser, né? Então é algo que, por mais que a gente pare para pensar, tente imaginar como é que vai ser na eternidade, a gente não vai conseguir, né? Mas deve ser algo maravilhoso. Só em a gente pensar, humanamente falando, que não haverá mais sofrimento, que não haverá mais choro, que não haverá dor, que não haverá doença, que não haverá problemas, e isso já é o suficiente para a gente acreditar que é algo maravilhoso, né? Porque quem é que gosta de passar dificuldade? Quem é que gosta de ser surpreendido com uma doença, né? Ninguém gosta. Amém? Então aqui, só dar um resumo aqui geral do tópico 1, né? O que é essa iluminação espiritual, né? A capacidade dos crentes compreenderem a esperança da chamada, as riquezas da herança e a grandeza do poder de Deus, né? Paulo deixa bem claro em sua oração que a fonte dessa iluminação, compreensão, é o Espírito Santo. Enfim, Paulo orou para que o Espírito Santo que neles habitava fizesse
com que a visão deles fosse mais clara, mais intensa, mais ampla, e que o poder e o amor e a grandeza de Deus lhe fosse revelada ainda mais, né? Então, como eu falei antes, né, nossa oração também deve ser direcionada também para isso, né? Para que o Senhor, para que o Espírito Santo, né, nos clareie, né? Nos dê mais intensidade, né? Mais ampla compreensão da nossa vocação e do tamanho do poder de Deus, né? Paulo alerta os crentes, né, que eles antes, que não tinham esperança, mas que agora eles têm a esperança no chamamento de Deus. Ele alerta, né, para que eles fossem capazes de conhecer e experimentar e valorizar os privilégios de serem vocacionados, né? Para que entendessem que eles foram chamados para viverem uma vida santa e irrepreensível, viver em comunhão e andar de modo digno, né? Isso aqui nós estamos se referindo à oração de Paulo, né, para aquele povo, né, para os Éfesos, mas também se encaixa na nossa realidade hoje, né? Isso aqui é muito atual. Então nós temos que viver uma vida santa e irrepreensível, né? Como a gente viu na aula passada, irrepreensível, sem causa, né? Sem causa alguma, sem causa a repreender. E viver em comunhão e andar em modo digno, né? E ele também pede, né, e nos alerta para que a gente entenda essa participação gloriosa no futuro, que compreende a vida eterna e a esperança de conhecer Deus face a face, né? Ele também clama para que a gente se conscientizasse que eles tinham uma herança extraordinária que Deus preparou para seus fiéis, né? Essa herança é aquilo que Deus nos dará, é o prêmio que obteremos por causa da nossa união com Cristo, né? Ele também deseja que a gente entendesse as maravilhas das bênçãos, né? As riquezas espirituais que acompanham o plano da salvação. Amém? Agora vamos aqui para o ponto 2. A sobre excelente grandeza e força do poder divino. Sobre, né? O que significa sobre? É mais que, né? Excelente grandeza. O poder divino, ele é imensurável. Okay? O que é que significa imensurável? Algo que não se mede, que não se pode ser medido, né? Algo que é infinito e que nada pode detê-lo. Em sua carta, Paulo se esmera no esforço de traduzir a grandiosidade, né, e a eficácia desse poder que opera em favor dos crentes, né? Detê-lo significa que ninguém vai contra, né? Então, Deus, ele tem um poder imensurável que não se pode medir e ninguém pode detê-lo, ninguém pode frustrar os planos de Deus, ninguém passa diante de Deus. Não existe ser humano nenhum e nem potestade maligna que possa deter o plano de Deus, né? Então, aquilo que o Senhor preparou, ninguém pode impedir, né? Ninguém pode deter, né? O apóstolo orou para que os salvos pudessem entender sobre excelente grandeza do poder de Deus. Perceba que a palavra sobre excelente, né, significa extraordinário, né? Objetiva enaltecer a magnitude do poder de Deus, que tudo sobrepuja. O termo dunamis, que é traduzido por poder, indica feitos miraculosos, que requerem força fora de medida. Logo, a repetição desse termo indica apenas o maior de todos os poderes é capaz de realizar a transformação e a salvação do homem. E que somente um poder tão grande assim pode operar e concretizar as bênçãos inclusas na esperança da vocação, nas riquezas e na herança, nas riquezas da herança, né? Então eu creio, irmãos, que ninguém tem dúvida sobre esse poder, né? Sobre a excelência desse poder, sobre a grandeza desse poder, né? Isaías, não me recordo aqui o versículo,
mas ele fala, acho que é 44, né? Ele fala do tamanho da grandeza de Deus. Que Deus, ele mede toda a água que tem no universo, é colocada na concha da mão de Deus, né? Daí a gente percebe o tamanho da grandeza de Deus, né? O quanto ele é grande, o quanto ele é poderoso, né? Ele tem um domínio sobre todas as coisas. Continuando aqui. O ponto 2 do tópico 2. Na sentença, segundo a operação da força do seu poder, o apóstolo faz uso de 3 vocábulos gregos, né? Operação, que significa eficácia, sinalizando a ideia de poder em atividade, né? O segundo é força, que traz a ideia de intensidade. E, finalmente, ischios, que indica poder inerente, né? E o que significa inerente? Característica essencial, né, de alguém. A associação desses conceitos revela o poder potencial de Deus, que, inerente à sua natureza divina, opera em favor dos que creem. Para aprofundar essa impressionante descrição, Paulo apresenta 3 exemplos, né, irrefutáveis da força desse poder, né? Irrefutáveis é que não se pode contestar. A sua ascensão à direita de Deus nos céus e a sua elevação acima de todo domínio, né? A ascensão é subida, né? Ele subiu para sentar à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. Aqui, em resumos, podemos dizer, né, que Paulo mostra o poder de Deus, né, e que não pode ser compreendida pela lógica humana, e ora para que eles tenham entendimento e percepção profunda deste poder. Acredito que nós, né, irmãos em Cristo Jesus, nem tenhamos essa dúvida, né? Paulo mostra que apenas o maior de todos os poderes é capaz de realizar a transformação e a salvação do homem, né? Nós tiramos pela nossa própria vida, né, o tamanho desse poder de Deus. Quem éramos nós, né? E quem somos nós hoje, né? E o que Deus havia feito, né? O que Deus fez conosco, né? Nós somos o exemplo vivo, né, desse poder transformador de Deus, né? Mesmo que antes de sermos cristãos, a gente não tinha uma vida assim tão conturbada, mas eu creio que cada um de nós conhece alguém, né, que nos seja testemunha como o tamanho do poder de Deus, né, em transformar. Só Deus pode transformar, né, o ser humano. Só Deus pode limpar as vestes, né, mudar o caráter, transformar. Paulo mostra que somente um poder grandioso como esse pode operar e concretizar bênçãos inclusas na esperança da vocação. Paulo afirma em suas palavras que o poder de Deus é excepcionalmente grande, que vai além do alcance da mente humana, né? Paulo ressalta a grandiosidade do poder de Deus por um notável acúmulo dos termos sobre excelente, né? Atuação, força e poder. O mesmo poder que Deus usou na nossa redenção, que exerce na nossa preservação e que exercerá na nossa glorificação. O mesmo poder que temos à nossa disposição para nos amparar e nos fortalecer em nossa jornada. O mesmo poder que nos dá vitória sobre a morte, o inferno e o adversário. Amém? Vamos ler aí Romanos 8:31. O que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Amém? Então, se Deus está do nosso lado, se Deus é a nosso favor, se Ele é por nós, quem é que vai ser contra nós, né? Ninguém pode mais do que Deus, ninguém pode, né?
Nós não temos que temer o homem, não temos que temer a nada, né? Nós temos que confiar. Deus está conosco, maior é o que está comigo, né, do que aquilo que está no mundo, né? Maior do que essa situação, maior do que esse vírus, maior do que o desemprego, né, que está assolando, né, todo mundo, né, todos os países. Maior do que tudo isso é Deus, né? Então, se Ele nos prometeu que está do nosso lado, temos que confiar, né? Com ou sem emprego, com vírus ou sem vírus, Deus é Deus, né? Como diz aquele louvor, né? Se Deus fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, Ele também continua sendo Deus. Como Abacuque falou, né? Ainda que a figueira não floresça e que não haja fruto na videira, né? Nós temos que permanecer firme, né? Nós temos que confiar. Então, vamos aqui para o ponto 3, né? Cristo, nosso exemplo de exaltação. Nesse ponto, veremos 3 aspectos da exaltação de Cristo, que atestam a grandiosidade do poder de Deus, disponível também aos crentes, né? Cristo, as primícias do que dormem. Paulo enfatiza que o poder de Deus se manifestou em Cristo, ressuscitando dos mortos. De fato, o Novo Testamento descreve a ressurreição de Cristo como obra do poder de Deus. Ao ressurgir dentre os mortos, Cristo foi feito as primícias dos que dormem. Assim sendo, a ressurreição de Jesus é a garantia de que seremos também ressuscitados, né? A gente vai confirmar isso em 1 Tessalonicenses 4:14. 1 Tessalonicenses 4, versículo 14, que diz o seguinte: porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus tornará a trazer com ele. Eu creio que nenhum de nós, né, deixamos de acreditar que ressuscitaremos, né, com Cristo. O mesmo poder que ressuscitou a Cristo está disponível também aos salvos. Desse modo, os crentes vencerão a morte e se erguerão gloriosamente de seus sepulcros para reinarem com Cristo eternamente, né? O ponto 2. Cristo é levado à direita de Deus. Paulo reforça o poder de Deus quando da elevação de Cristo ao trono, pondo à sua direita nos céus. Aqui está em foco a ascensão de Cristo em referência à promessa messiânica. O grau de exaltação para uma posição de honra e autoridade indica o completo triunfo de Cristo sobre o pecado e as forças do mal. Esse triunfo também está assegurado aos salvos e endossa nossa participação na vida celestial. Conforme indica a expressão, nos fez assentar nos lugares celestiais. Assim, tanto a ressurreição como a ascensão de Cristo são obras do poder do Pai. Então, Cristo, após cumprir o sacrifício, né, ele se deu por expiação de nós, pelos nossos pecados, e ele assentou à direita, né, de Deus Pai Todo-Poderoso, né? E aqui também diz que da mesma forma, né, nós também, né, vamos se assentar nos lugares celestiais, né? Vamos receber, né, ao que vencer será dado a coroa da vitória. Cristo exaltado de sobremaneira. Nesse ponto, Paulo ensina que o poder de Deus exaltou Cristo acima de todo principado e poder e potestade e domínio e de todo o nome que se nomeia,
significa que ele foi exaltado acima de toda a eminência do bem e do mal, e de todo o título que se possa conferir nessa era e também no porvir. Os resultados desse triunfo traz duplo benefício para a igreja. Primeiro, que Deus fez Cristo cabeça da igreja, e segundo, que Deus designou a igreja para ser expressão plena de Cristo. Isso significa que nenhum poder pode prevalecer contra a igreja do Senhor, né? Então, Cristo venceu o sacrifício, né? Como todos nós sabemos. Então, nada pode impedir o agir de Deus. Ele está sobre todas as coisas, né? Além de todas as coisas. É Ele que domina, é Ele que tem o controle de tudo. O próprio diabo, né? Ele só vai até onde Deus permite, né? Ele não faz também sem a permissão de Deus. Um exemplo bem claro disso é Jó, né? O livro de Jó, né? Creio que a maioria de nós conhece a história. E ele permitiu que o diabo tocasse, né, na vida dele. Mas que o diabo tocasse na vida dele, aliás, em todos os bens, em tudo que ele tinha, mas ele não permitiu que ele tocasse na vida dele, né? Então isso fica bem claro que Deus tem todo o poder, né? Que ele tem toda a excelência, ele é de maneira excelente. E aqui em resumo desse ponto a gente pode dizer, né, que o mesmo poder que ressuscitou a Cristo está disponível a nós. Com a ressurreição, os crentes vencerão a morte e sairão dos seus sepulcros transformados para reinarem com Cristo eternamente, né? Podemos dizer também que depois da sua ressurreição, Cristo foi promovido ao lugar de suprema honra e autoridade. Significa que Jesus ocupou o seu lugar de supremacia, autoridade ao lado do Pai, cumprindo-se assim a profecia, né? Essa posição de honra e autoridade indica o completo triunfo de Cristo sobre o pecado e das forças do mal. Paulo também mostra que Cristo foi exaltado acima de todas as autoridades do bem e do mal e de todo e qualquer título que possa conferir a alguém nessa era. Paulo também mostra que a igreja é beneficiada com essa exaltação e triunfo de Cristo. E para concluir, né, temos compreendido a esperança de nosso chamado, né? Nós já entendemos, né? Já sabemos para o que fomos chamados, né? De onde nos chamou, para que nos chamou e para onde nos chamou, né? Temos usufruído e valorizado as riquezas que há em Cristo, né? Então, nós temos entendido isso e temos dado valor a essas riquezas, ou simplesmente a gente tem murmurado por aquilo que, pelos nossos caprichos, pelos nossos desejos, por aquilo que a gente desejou e não alcançou, né? Sem dar verdadeira ênfase àquilo que nós já temos, né? As bênçãos espirituais que nós já recebemos, né? Então, temos usufruído disso, né? Temos crescido no relacionamento íntimo com Deus, né? Temos buscado ao Senhor, temos vivido, né? Estamos vivendo de acordo com a sua vontade, né? Fazendo aquilo a qual Ele deseja para nós, né? Temos experimentado de forma prática do poder de Deus em nossas vidas, né? Que cada um de nós possamos responder essas perguntas para nós mesmos, né? Então, concluindo, né, Paulo mantém a adoração contínua ao eterno Deus, uma atitude que deve ser seguida por todos nós, né, pelos salvos. A compreensão das dádivas da salvação demonstra o excelso valor daquilo que Deus fez por nós. Seus atos poderosos viabilizam a transformação e a glorificação dos que creem. Amém? Então,
que todos possam, né, compreender que nós já recebemos, né, essas bênçãos espirituais e que nós temos que buscar do Senhor com a nossa vocação. Se você já faz, glória a Deus. Se você não faz, buscar de Deus, né, para saber e ter a certeza, né, que nós já somos mais do que vencedores, que nós já somos mais do que abençoados, né? Se o Senhor não nos der mais nada, né, nós continuamos sendo abençoados porque fomos eleitos, né? Porque Ele nos alcançou, porque aceitamos a Ele como Senhor e Salvador de nossa vida, né? E que se permanecermos nesse caminho, herdaremos a salvação. Glória a Deus, fiquem na paz, né? E vamos orar para encerrar. Querido Deus e eterno Pai, queremos, Senhor, te agradecer, meu Pai, em nome de Jesus. Obrigado por tudo, obrigado por essa oportunidade, obrigado pelo sacrifício do Teu Filho amado em favor de nossas vidas. Obrigado, Senhor, por não ter desistido de nós, Senhor. Continua, Senhor, a nos ajudar, Senhor. Nos ajuda nas nossas fraquezas, Senhor. Nos ajuda a vencer, Pai, em nome de Jesus. A tomar posse, Senhor, das bênçãos que o Senhor já destinou para nós. Em nome de Jesus. Assim nós te oramos e já te agradecemos em nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Aqui para finalizar, eu quero deixar aqui uma frase, né? Que a morte de Cristo é a principal demonstração do amor de Deus, mas a ressurreição de Cristo é a principal demonstração do poder de Deus. Amém? Então fiquem na paz, tenham uma ótima semana e até a nossa próxima aula, que tem como título Libertos do pecado para uma nova vida em Cristo. Amém.